muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Record News, muito boa noite para você que nos acompanha no nosso portal de notícias, o ND+. Olha só, gente, essa semana estreou na tela da NDTV, Record TV, Gênesis. A superprodução vai contar a história do universo e vai contar a evolução do mundo através das roupas. A grandiosidade de Gênesis será vista também em mais de 25 mil peças que compõem o figurino da novela. O Conexão ND de hoje aproveita esse momento para falar sobre a evolução da moda. E ninguém melhor que ele, o grande João Braga, para ser o nosso convidado. Professor de História da Moda, João Braga, muito boa noite. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Que honra recebê-lo aqui no nosso Conexão ND. Boa noite, Márcia. Eu que fico imensamente agradecido pelo convite que você me fez para que conversássemos um pouco sobre esse tema quase que inesgotável, que é a moda, a indumentária, os complementos, tudo aí que cobre o corpo e nos enfeita também. Que cobre o corpo. Adorei o gancho, professor João Braga. Essa semana Gênesis começou mostrando Adão e Eva, mostrando nada de figurino, porque não tinha figurino. E à medida que a novela vai evoluindo, virão as flores, as folhas, virão as peles, virão todas essas peças que formam a história da moda e que vão contar a história da evolução do universo. Eu queria começar por aí. Aonde começa a história da roupa? Aonde começa a história da moda? Dá para falar, aliás, já dá para falar em moda naquela época, não, né? Não, Márcia, não dá. A essa época, o mais adequado, historicamente falando, é indumentária. Indumentária é tudo aquilo que você coloca sobre o corpo. Não importa o que seja. Pode ser, né, um tecido, pode ser uma folha vegetal, pode ser um ornamento, pode ser uma tatuagem, pode ser um acessório, como nós dizemos hoje. Qualquer coisa que você coloque sobre o corpo dá-se o nome de indumentária. Moda vai existir a partir de um determinado momento, porque a moda tem as suas peculiaridades. A moda tem as premissas que assim a caracterizam como tal. Portanto, o mais adequado é que falemos indumentária, porque moda só vai surgir no final da Idade Média, no início da Idade Moderna, mais ou menos há uns 500 e poucos anos atrás. Mais ou menos a época que Cabral estava chegando aqui no Brasil, está surgindo, que nem era Brasil, era Pindorama, está surgindo o conceito de moda na Europa. Então, o mais adequado é isso. E agora, o cobrir o corpo, como eu havia falado, traz algumas características. E essas características, né, vão trazer diversas informações, criando todo um processo de entendimento sobre a ótica sociológica, antropológica, histórica ou qualquer outro viés de estudo científico que venha mais adiante. Então, o cobrir o corpo tem as suas características, que nós cobrimos o corpo por 3 características, ou por pudor, ou por adorno, ou por proteção. São essas as 3. Né? Qualquer coisa que você coloque tem uma dessas 3 premissas. Então, sob o ponto de vista teológico, sob o ponto de vista criacionista, cobriu-se o corpo por pudor. Lá no próprio livro do Gênesis, no capítulo 3, assim está escrito: e abriram os olhos, e viram que estavam nus, e sentiram vergonha, e teceram para si aventais com folhas de figueira. Não foi a parreira. O Antigo Testamento, a Bíblia, para os judeus, o Pentateuco, nos deixa claro, folha de figueira. A história da arte que vai trazer a folha de parreira como uma característica mais adiante no retratar, devido ao formato da folha e, enfim, outras visões aí ao longo do tempo. Então vejam que o homem andava nu no Éden, o homem e o ser humano, o homem, a mulher andavam nus no Éden sem que houvesse a característica do pudor, a característica da pudicícia, da vergonha, enfim. Porém, né, não comam deste fruto, desobedeceram a Deus e comeram o fruto proibido. Perceberam a nudez e quiseram esconder as partes pudendas. E assim surge a ideia de o que poderíamos chamar de roupa, não como moda, mas como indumentária, enfim. E o primeiro material é exatamente a folha vegetal. Sob o ponto de vista científico, descartam a possibilidade do pudor.
e vão dizer que, os antropólogos, os sociólogos, enfim, vão dizer que o ser humano colocou algo sobre o corpo ou por adorno, para querer se diferenciar entre os pares, porque é inerente à condição humana você querer se diferenciar do seu semelhante, e também sobre o aspecto de proteção. Mas proteção contra quê? Contra tudo, contra as intempéries, sol, chuva, vento, geada, neve. Precisamos também nos proteger contra o calor. Enfim, sabemos disso. Vocês, em Florianópolis, sabem muito bem disso, porque também é uma região litorânea, uma região de grande calor, então precisamos também nos proteger. E sobre essa ótica, né, enfim, o ponto de vista evolucionista, o ponto de vista científico, descarta a possibilidade do pudor. E voltando à questão teológica, tá, percebam que quando, tá, Adão e Eva fazem algo para colocar sobre o corpo os aventais com folhas de figueira, isso dá um caráter de indignidade. Então, sob o ponto de vista teológico, a roupa nasce pelo caráter da indignidade, da desobediência ao Pai. Enfim, e Deus, na sua infinita bondade, concluindo, ou complementando o próprio livro do Gênesis, dá a Adão e sua esposa peles de animais para cobrirem o corpo. E, portanto, primeiro a folha vegetal, na sequência, a pele animal. Olha... E, sob a ótica científica, aí há essa concordância. Os registros de pinturas rupestres e pinturas parietais mais antigos, nos quais aparece alguém vestindo alguma coisa, também, tá, é com folha vegetal, e depois com a pele animal. Então, aí há uma concordância entre ciência e religião. Mas a questão teológica é uma questão de fé. Você acredita ou você não acredita? Enfim, ou a ciência que quer essas comprovações todas, como assim em todas as áreas que envolvem a questão da ciência. E a própria história. História significa investigação. A história é uma ciência humana, e, portanto, pede essas comprovações, que sejam comprovações imagéticas, comprovações escritas e assim por diante. Professor, e se a gente fosse traçar uma linha do tempo, então, aí o que viria na sequência? Vem a folha, vem as peles de animais... Vem as peles. E aí? E aí o que vem? Vem a feltragem. O homem percebe que se ele colocar até mesmo uma folha sobre a outra, e a própria ideia da seiva, ela tem um aglutinante e vai juntando uma na outra. Era assim como os egípcios faziam, inclusive, o papiro, tá? Que era feito exatamente do vegetal papiro. Então, tem-se a ideia da feltragem, ou seja, uma sobreposição com a própria fibra natural e as questões da própria naturalidade do vegetal que vão grudando uma na outra. Depois, obviamente, o processo de filtragem ainda existe, lógico, com questões químicas, com outras formas de se fazer, né? E aí, o que acontece? É um fato muito interessante que o homem, ao perceber a própria natureza, principalmente os ninhos dos pássaros, que entrecruzam os galinhos para fazer o ninho, e observando também as teias de aranha, eles vão perceber que eles são capazes de tecer. Obviamente que antes de tecer, você precisa da fiação, fazer o fio. E esses primeiros fios eram fios naturais, alguma coisa da natureza que se assemelhava a uma linha, como uma crina de cavalo, crina de zebra, um rabo de cavalo, um cipó, enfim. E talvez, acredita-se, que o primeiro tecido tenha sido feito em linho, porque o linho ele já vem semi-pronto na natureza. Se você pega o vegetal linho, o talo, que você corta em cima e corta embaixo, né, na altura da flor e na altura da raiz, as fibras já estão paralelamente ali dentro, dispostas. Direitinho. Sim, já estão ali. Se você abre o talo, né, você pode, inclusive, malhar, né, para amolecer um pouco aquilo ali. Então, as fibras já estão paralelizadas. Lógico que grosseiramente, sem o acabamento. Sim. Então, percebe-se a ideia do fio também. Então, saibam que, na pré-história, já existia a ideia da agulha. Primeiro eram furadores, para depois você
não uma agulha furadinha, mas com uma cabecinha diferente na parte superior, você amarrava esse fio para furar uma pele e furar outra. Porque o tamanho da sua roupa, nesse período chamado de pré-história, que antecede ao desenvolvimento da escrita, ou seja, um período infinitamente longo, muito longo, porque a história é dividida em uma divisão mais superficial. Pré-história, que antecede ao desenvolvimento da escrita, datada de aproximadamente 3.500 a.C., entre os sumérios, na Mesopotâmia, enfim, e a história propriamente dita, que aí nós teríamos a escrita, que seria mais ou menos, aproximadamente, esses 5.500 anos. 3.500 anos antes de Cristo e 2.000 de era cristã. Aproximadamente esses 5.500 anos. Enfim, então, nós temos esses furadores, porque o tamanho da sua roupa nessa pré-história era praticamente o tamanho do bicho que você caçasse. Se você caçou um gato, né, enfim, caça mais gatos para emendar uma pele na outra. Se você caçou uma jaguatirica, tá melhor. Se você caçou um leão, uma onça, oba, eu já tenho uma pele maior. Então, não há um padrão específico. O padrão é o tamanho da sua roupa. O padrão da sua roupa é o tamanho da sua caça. Que você caça. Exatamente, porque você tem a carne para se alimentar e você tem também, tá, a pele para fazer a sua roupa. E é um fato muito curioso, porque essa pele, ela ia se desgastando, é um material biológico. Ela vai ficando endurecida, e aí você começa a perceber como que você poderia melhorar. E um desses processos é o processo da mastigação. Olha que curioso, o homem pré-histórico, ao segurar a pele com a boca, esticar, e com o osso, com uma pedra, raspar aquele restinho de carne que ainda estava ali, percebeu que aquilo, né, que ele segurou com os dentes, ficou mais amaciado. Ou seja, as propriedades da saliva. Então, mastigava-se muito a pele para beneficiar, amaciá-la, na realidade. Aí depois perceberam que determinados óleos vegetais, animais, óleos e gorduras, podiam amaciar e, de certa forma, impermeabilizar. E outra coisa muito curiosa, tá? Mas endurecia. Aí perceberam, né, de uma maneira, não foi da noite para o dia, anos e anos para chegar a uma conclusão como essa, que se você usasse cascas de determinadas árvores, principalmente o salgueiro e o carvalho, essas cascas são muito ricas em tanino. E o tanino tem a capacidade de, exatamente, amaciar e impermeabilizar a pele. E aí foi uma grande solução. E por incrível que pareça, os curtumes hoje ainda usam o tanino, hoje produzido em vitro, produzido em laboratório. E eu já tive a oportunidade de ir algumas vezes no Marrocos, que eu sei que vocês foram buscar tecidos no Marrocos, inclusive, para fazer todo o figurino, ver-se os curtumes de uma maneira ainda medieval, usando, tá? Inclusive, além do tanino, usam também fezes de pombo. As fezes de pombo amaciam a roupa. Por isso que os curtumes têm um cheiro muito forte. Então, as fezes de pombo, que esse amaciamento leva em torno de 3 semanas. Entre o 10º e o 14º dia, as fezes fermentam e exalam um cheiro muito forte. Mas é assim que eles ainda usam o amaciamento da pele. Enfim, então, com o tanino e, obviamente, com alguma coisa que, ao longo dos tempos, foi assim sendo descoberta. Né? Professor... E, com isso, né, ele percebe que ele pode fazer o tecido. O tecido, os teares já existiam na pré-história. Logicamente, teares muito pequenos. Né? Então, imaginem, tá? Tem esse aspecto do fio entrelaçado, passando um por baixo, um por cima, observando, repito, os ninhos dos pássaros e as teias de aranha. Posso contar uma história da mitologia muito interessante, da mitologia grega? Claro. Em relação ao surgimento do tecido, a mitologia nos explica absolutamente tudo. Enfim, tá? E nós sabemos que Palas Atena, a deusa do conhecimento e da sabedoria, filha de Zeus, enfim, a divindade maior, Olimpo, a ela, que nasceu da cabeça do próprio pai, caberia, exatamente, ensinar tudo aos homens, ao ser humano. Não só
né, aquilo que ele pudesse fazer, né, mas também as práticas virtuosas. Os vícios a gente aprende com muita facilidade. As virtudes são mais difíceis, sabemos disso. E desta maneira, Palas Athena foi ela, segundo a mitologia grega, que ensinou o ser humano a plantar, arar a terra, plantar, colher, armazenar em silos, construir armas, guerrear, fiar, tecer, enfim. E Palas Athena sabia que lá pelo interior dos Balcãs havia uma moça chamada Aracne, que era muito exímia na arte de fiar e tecer. Ela se transformou numa senhora de idade e foi visitar o trabalho de Aracne. Aracne ensinava fiação e tecelagem para uma série de aprendizes. Ela chega lá e fica ouvindo, mas Aracne era muito arrogante, Aracne era muito prepotente. E desta maneira, Aracne fala, porque eu sei fiar e tecer melhor do que Palas Athena. E aí a deusa ficou furiosa, disfarçada numa senhora de idade. E falou, minha filha, não fale assim, Palas Athena é uma deusa, foi ela que te ensinou a fiar e a tecer, respeite. Ah, minha senhora, fique quieta, vai ensinar isso para as suas filhas, para as suas netas, eu sei fiar e tecer melhor que Palas Athena. Palas Athena se transformou como ela era conhecida, as aprendizes fizeram uma reverência à deusa, e Aracne falou, então é você que está aí, né? Sei fiar e tecer melhor do que você, sim, né? A Palas Athena vira, então tá, vou lançar um desafio. Cada uma de nós vai para um lado, vai fiar e vai tecer. Vamos fazer uma tapeçaria cujo tema é o Olimpo. E aqui vamos apresentar daqui a pouquinho, né? Então, cada uma foi para um canto, né? Que Palas Athena não me ouça, mas Aracne fiava e tecia melhor. Mas era arrogante, era prepotente, precisava aprender a virtude da humildade, né? Enfim, dessa maneira, né, findado o tempo, as duas apresentaram. Palas Athena apresentou um trabalho lindo, ressaltando as virtudes dos deuses do Olimpo. Ela pertencia ao Olimpo, ao clã dos deuses. E, lindo, maravilhoso, vem Aracne para apresentar o seu trabalho. Incrível, um fio muito mais fino, um ponto muito mais precioso, só que o tema que ela ressaltou do Olimpo eram os vícios dos deuses, porque os deuses eram iguaizinhos aos outros seres, a diferença estava na imortalidade. E quando ela ressalta os vícios dos deuses do Olimpo, Aracne ficou furiosa e saiu correndo atrás dela, e ela correndo, ainda envolta naqueles fios todos. E ela corria, e Palas Athena corria atrás. E Aracne falou assim, não vou dar a chance dela me matar, quem vai me matar sou eu. Ela encontra uma árvore, faz uma forca para se matar, e quando ela estava pulando para se matar, Palas Athena chega e fala, não vou deixar que você se mate, eu vou te rogar uma praga, vou te transformar num animal, você vai passar o resto da existência dependurada, fiando e tecendo, e quem encontrar o seu trabalho vai destruir como eu destruí o seu trabalho, a sua tapeçaria. E transformou Aracne numa aranha. Por isso as aranhas têm o nome científico de aracnídeo, em homenagem a essa moça, e as aranhas estão até hoje dependuradas, fiando e tecendo, e assim a mitologia, na sua poética, nos explica que, né, foi uma das referências de inspiração para fazer os tecidos observar as teias de aranha, assim como os ninhos dos pássaros. Meu Deus, prof, é muita história. Gente, não falei para vocês que era o grande professor João Braga que ia nos contar muito obrigado. A história. É muita história, eu adoro as suas histórias. Vem cá, a gente separou algumas fotos, só que a gente precisa ir para o intervalo. A gente mostra as fotos daqui a pouquinho ou o senhor quer mostrar alguma foto agora ainda, antes da gente ir para o intervalo? Podia mostrar aquelas 3 primeiras, do adorno, proteção e pudor. Só deixa eu ver. As 3 primeiras. Produção, vamos colocar as 3 primeiras fotos, por favor? São essas, professor? Essas, exatamente. Aqui nós temos uma gravura de Dürer, Albrecht Dürer, esse grande pintor e gravurista alemão, mostrando exatamente Adão e Eva, no Éden. Vejam que não é, neste caso, nem uma folha de figueira, nem uma folha de parreira, mas é uma folha vegetal. Depois... Então, a nudez, né, a vergonha, a pudicícia e quiseram esconder as partes pudentas. Portanto, sob a ótica, repito, teológica, a ótica criacionista, o ser humano colocou algo sobre o corpo, sobre o pudor. Depois... Ao passo que a ciência, também repito, não, né, estabelece que seja pelo pudor, e sim, como mostra a próxima imagem, um dos aspectos, o aspecto do adorno. Próxima Trago aqui foto. uma imagem, no caso,
de Maria Antonieta, a próxima imagem, que nos mostra exatamente uma série de adornos. Não é pré-história, isso nós estamos falando do período do Rococó. Inclusive, ontem, dia 21, faz também aniversário do guilhotinamento de Luís XVI, que foi o esposo da Maria Antonieta, rei de França. E com isso, 21 de janeiro. E com isso, e também, coincidentemente, a data de nascimento de Christian Dior, dia 21 de janeiro, um outro grande nome da história mundial da moda. E com isso, uma série de adornos, que era uma forma de você se diferenciar. Mas isso desde tempos pretéritos. Por exemplo, se você não conhece nada do Egito Antigo, se mostra, olha, essa aqui tem duas imagens, uma é do faraó e a outra é do escravo. Nós sabemos direitinho quem é quem, pelo tipo de ornamento da roupa, pela composição da roupa. Então, a sua roupa é um diferenciador social e possivelmente continue sendo. O aspecto da proteção, né? Seja como o aspecto aí desse quadro de Bruegel, o velho. Lógico, peguei uma foto com o inverno, que quando falamos de proteção para o corpo, imaginamos o inverno, mas precisamos nos proteger, não só contra as intempéries, sol, chuva, vento, frio, calor, né? Mas também contra as agressões. A paulada de um inimigo, a pedrada, a mordida de um mosquito, de um outro animal, enfim, a picada de um mosquito. Enfim, são essas as três características. Ok, prof, nós vamos para o intervalo. Gente, eu chamo ele de prof, porque eu tenho a honra de ter sido aluna dele. Eu adoro o João Braga, estou muito feliz de bater esse papo, só que eu tenho que ir para o intervalo, porque se deixar, a gente fica aqui até amanhã de manhã falando. Eu vou para o intervalo, o nosso Conexão ND volta já já. Um minutinho só, gente, até já. Estamos de volta com o nosso Conexão ND, que hoje recebe o professor de História da Moda, João Braga. Oi, João Braga, que bom ter você aqui. Cadê ele? Deixa eu ver o João Braga com a gente aqui. Olá, estou aqui. Que coisa boa. Vem cá, no primeiro bloco a gente falou bastante sobre o surgimento das primeiras peças, né, de roupas através de folhas, peles de animais, usando como gancho aí a estreia da grande superprodução na tela aqui da NDTV, Record TV, de Gênesis, né? Agora eu queria falar nesse bloco sobre o surgimento do conceito de moda em si. Quando surgiu a ideia moda? Moda vai surgir exatamente entre o final da Idade Média e o princípio do Renascimento. Por que razão? As roupas passam a ter um prazo de validade, que é uma das premissas que mais caracteriza a moda. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. Lógico que não era com a rapidez de hoje, de um fast fashion, digamos dessa maneira. Mas as roupas vão surgir com essa validade em função de que os burgueses começaram a imitar as roupas dos nobres. Os nobres se incomodavam, não tinham o título, não tinham o sangue azul, mas se vestiam igual a gente, então os nobres criavam novidades e os burgueses copiavam. Então, desta criação pelos nobres, cópia pelos burgueses, entre o final da Idade Média e o início do Renascimento, surgiu este prazo de validade que chamamos aí de moda. Então, a partir do final da Idade Média, moda, porque quando falamos, né, Egito Antigo, Mesopotâmia, Egito Antigo, Grécia Antiga, Roma Antiga, Bizâncio, Europa Feudal, não dá para falar moda, é indumentário. Então, moda só no final do período do Gótico e no início do período do Renascimento. E aí, né, como diferencial. Desculpa, prof, não entendi. Então, para falarmos de moda, é só a partir do final do período do Gótico, início do Renascimento, como um diferenciador social e uma mudança com regularidade. Vai durar um tempo. Lógico que o tempo que duravam essas roupas era muito maior do tempo que duram as roupas hoje. Mas é o mesmo conceito. E a partir daí... Não, é o mesmo conceito que a gente tem hoje de moda, então. O mesmo conceito. Só que hoje mais rápido, né? Sim. Enfim, aí no Renascimento, Barroco, Rococó, moda. Porém, vem a Revolução Industrial, que vai mudar a história do mundo, seja por questões sociais, questões econômicas e assim por diante. E com a Revolução Industrial vai ser desenvolvida a máquina de costura na década de 1820. E aí o que vai acontecer? Né? Um senhor chamado Charles Frederick Worth, inglês, mas radicado em Paris, vai fundamentar uma extrema sofisticação das roupas
que foi exatamente o conceito chamado de alta costura, que também existe até hoje. Então, foi a partir de 1857 para 1858 que surgiu esse conceito. Uma roupa sob medida, feita à mão, assinada, com etiqueta, com um diferencial social. Depois é criada a Câmara da Alta Costura, né? Mais uma coisa muito interessante, que ao mesmo tempo que a Revolução Industrial nos traz esta identidade da alta costura, mas vai trazer sim a popularização das roupas. No século XIX, Inglaterra, França e Estados Unidos já faziam roupas em série, só não tinha o nome de prêt-à-porter, tinha o nome de roupas de confecção, mas você já podia comprar nos magazines as roupas, tá, com o tamanho, se fosse PMG, e com variação de cores. E isso vai criar uma nova dinâmica. E aí, né, populariza-se cada vez mais a possibilidade de você estar vestido de acordo com um gosto específico de um tema, porque a moda também tem essa questão do gosto e que muda com regularidade. Agora, eu queria falar da alta costura, que eu acho muito importante a gente falar sobre isso. O conceito de alta costura só pode ser usado para a França, né? A gente não pode falar, o Brasil não tem alta costura, né? Eu acho isso muito importante. Em teoria, não. Na realidade, Márcia, mais do que a França, somente na cidade de Paris. Nenhuma outra cidade da França pode fazer alta costura. É uma patente, é uma marca registrada. Você tem que estar afiliado à Chambre syndicale, à Fédération, para poder usar o timbre da alta costura. Uma roupa sob medida, assinada, feita à mão, né, com prerrogativas de diferenças da roupa produzida em série. Então, desta maneira, a alta costura só existe em Paris e num lugar de Paris, no Triângulo de Ouro de Paris, que é a delimitação da Avenida Champs-Élysées, Avenida Georges V e Avenida Montaigne, com uma série de regras, que aí poderiam futuramente fazer até uma aula, um trabalho, enfim, um bate-papo nosso, aí eu com a mania de professor falando aula, né? Somente sobre a alta costura. Uma delícia. Enfim, agora, mas aí, o que acontece? Tem a escola, a École de la Chambre syndicale, você para fazer uma roupa de alta costura, né, você tem que estudar. E durante os anos de guerra, o Terceiro Reich queria, durante a ocupação nazista na França, queria levar a sede da Chambre syndicale para Berlim. E aí foram criadas as regras para que ficasse em Paris. E a regra número 1, em vigência até hoje, é alta costura só existe na cidade de Paris. Agora, nos outros lugares, existe uma roupa sofisticada? Sim, existe. Na Inglaterra dá-se o nome de high fashion, high style, assim como nos Estados Unidos. Na Itália dá-se o nome de alta moda. No Brasil, nós temos uma moda sofisticada, mas não podemos, em teoria, adjetivá-la de alta costura. Não inventamos uma expressão para adjetivar a nossa roupa. Vamos vir para os dias atuais. Vamos chegar agora no prêt-à-porter e vamos chegar na pandemia, ano passado. O que mudou na moda? Porque os desfiles foram online, houve suspensão de lançamentos. Qual é a sua avaliação para esse momento atual da moda e a relação moda e pandemia? Pois é, Márcia, tá? É uma grande interrogação, apesar de termos aí os estudos das tendências. Então, a partir da Segunda Guerra, o prêt-à-porter, que é o produzido em série, pronto para usar, torna-se uma realidade. Então, durante todo o restante do século XX, o início do século XXI, nesses 20 anos que já temos, 20 para 21 anos, vem aí a realidade da roupa produzida em série. E diversas dinâmicas foram surgindo. As tribos de moda, com as suas peculiaridades, né? Enfim, tá? Vai surgir a ideia do fast fashion, vai surgir a ideia do conceito de sustentabilidade, que é fundamental hoje em dia, né? Vai surgir a ideia do sinal, buy now, veja agora, compre agora, da roupa, e a pandemia, na realidade, ela acelerou muitas coisas que já estavam acontecendo e previstas na moda. Tivemos que fazer a reclusão domiciliar e, consequentemente, passamos a ver tudo virtualmente. Enfim, eu, na condição de professor, dando aulas virtualmente. Imagine, os desfiles passaram a ser virtuais, pela impossibilidade da aglomeração de pessoas. Então, desta maneira, vemos aí todas essas prerrogativas que fazem parte da postura dos conceitos de moda que vão mudando com o ar dos tempos, com os zeitgeist.
E hoje em dia nós temos, né, além dos lançamentos virtuais, como estão acontecendo aí nas capitais aí da moda ao redor do mundo, nós vamos ter também avanços tecnológicos têxteis cada vez mais presentes, inclusive tecidos antibactericida, tecido contra o próprio vírus, sabemos disso, né? com um banho, não sei exatamente como, porque eu não sou da área têxtil específica, né? Mas com prata que tem a capacidade de matar o vírus, né? Agora, uma questão muito importante para a moda hoje, né? Isso independente, a pandemia acelerou, foi a questão da inclusão social. Isso é fundamental, mais do que somente estratégia de marketing, é uma prática que procede, que acelera, que aumenta as vendas, se há uma causa social nas respectivas marcas, e inclusão. Então, hoje, a moda não é só para aquele padrão específico de beleza, é para qualquer tipo de pessoa, é a individualidade. Se eu tenho uma outra etnia, se eu tenho alguma outra questão relacionada a uma deficiência física, não tem problema, eu estou incluído no mundo da moda. E esse fato das redes sociais divulgarem muito essas premissas todas e com os lançamentos, vemos isso muito presente. Então, a pandemia acelerou. Agora, enquanto há possibilidade também de nós termos roupas mais confortáveis para um trabalho de homeware, tem o outro lado de uma sofisticação também, porque historicamente falando, depois de grandes crises econômicas, sociais, há uma espécie de revanche com o próprio tempo e um retorno relacionado a uma sofisticação, como foi o caso pós Primeira Guerra Mundial e a gripe espanhola, como foi o caso pós quebra da Bolsa de Nova York em 29, como foi o caso pós Segunda Guerra Mundial, como foi o caso pós Guerra do Vietnã, durante pós-Guerra do Vietnã, a Guerra do Vietnã vai fazer surgir o hippie, que vai fazer surgir o movimento e a moda hippie, e vem o hippie chique na sequência, como foi o caso da queda do Muro de Berlim. Então, são mudanças, como foi o caso do atentado terrorista de 11 de setembro. Então, a pandemia está trazendo novos ares, novos valores, novos conceitos. E a moda, que não é excluída do convívio social, porque continuamos cobrindo o nosso corpo com um gosto específico, com valores de uma determinada época, ela dialoga com essas questões relacionadas ao aspecto estético, ao aspecto tecnológico e ao aspecto social, principalmente no que diz respeito à inclusão, que hoje é fundamental. E como é que vai ficar o calendário de moda esse ano? O que o senhor pode dividir com a gente? Por enquanto, os desfiles estão acontecendo, as semanas de moda masculina, isso na Europa, todos virtuais, né? Eu acho que cada capital de moda, como Paris é a capital política também, Milão não é capital política, mas é uma capital de moda, Londres é capital política, capital de moda, Nova York não é política, mas é de moda. Enfim, de acordo com a própria mudança da realidade da doença, vão se adaptando. Mas, por enquanto, nesses lançamentos, que agora em janeiro tem os desfiles de alta costura. A alta costura tem desfiles em janeiro e julho. Prêt-à-porter é normalmente final de fevereiro, princípio de março, ou então final de setembro, princípio de outubro. Então, por enquanto, a notícia que se tem é que tudo continue acontecendo virtualmente. E olha que interessante, e até mesmo São Paulo Fashion Week, como aconteceu virtual, que democratiza mais ainda a moda. Você, na sua casa, pode assistir em qualquer lugar do planeta. Então, podemos assistir os desfiles que estão acontecendo e que vão acontecer em Paris, Nova York, Londres, Milão, até mesmo aqui no Brasil. Então, houve também uma democratização maior da divulgação dos valores de moda pelo viés da pandemia, que lamentavelmente aconteceu, mas, enfim, e trouxe esta nova realidade. E a questão de produção, fast fashion, vai acabar? Não sei, eu trabalho com história, eu trabalho com o passado, eu não trabalho com a ideia de futuro, né? Possivelmente haja mudanças no comportamento do fast fashion, como já estava acontecendo, em função do sinal, buy now, do veja agora, compra agora, porque, enfim, tá? A ideia do consumo, desse grande consumo, vai contra as premissas da sustentabilidade.
E com isso, sustentabilidade é outro viés importantíssimo. Agora, sustentabilidade, quando nós falamos, que foi um conceito que surgiu no início do século XXI, porque antes era só moda ecológica, depois do acidente nuclear de Chernobyl, em 1986, surgiu o conceito da moda ecológica. A sustentabilidade não é só ecoambiental, é social, é cultural e econômica. Então, a sustentabilidade se apoia em 4 pilares: ecoambiental, social, econômico e cultural. E aí tem a questão da política pública, da iniciativa privada para divulgar todos esses valores. Então, é uma interrogação. Ainda vai haver a necessidade de fazer roupas mais acessíveis? Sim, tem que vestir todo mundo. Mas, enfim, é uma descoberta para ver como nós vamos nos comportar e direcionar uma nova possibilidade comportamental. Professor João Braga, nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria que o senhor dividisse com quem está nos acompanhando, onde as pessoas podem lhe encontrar. Eu sei que o senhor é muito atuante no seu Instagram, faz lives, faz cursos, faz viagens, faz palestras. Conta um pouquinho da sua agenda, da sua vida agora nos próximos meses. Ô, Márcia, já estou me preparando para o reinício das aulas, agora início de fevereiro, né? Enfim, a vida continua, mas eu tenho uma coluna no Instagram, uma conta de Instagram, um perfil, né, o @João Braga Professor, no qual eu tenho o grande objetivo de divulgar cultura e história da moda. Lógico, tem umas selfiezinhas ali também, né? Enfim, né, somos uma realidade do nosso próprio tempo. Mas o meu objetivo é divulgar história da moda associada à cultura, associada às artes, associada a cinema, enfim, a tudo que esteja pela possibilidade da interface cultural. Porque eu dou aula de história da moda, história da arte, história da joalheria, cultura de moda, estética, então tudo que envolve o aspecto de cultura relacionado à indumentária e à moda, eu divulgo especialmente no meu perfil de Instagram. Alguma viagem prevista esse ano, prof? Olha, infelizmente, os três roteiros de ano passado tivemos que cancelar e esse ano ainda não, porque eu faço muitas viagens culturais levando estudantes e pessoas interessadas. Já levei 30 grupos a Paris, um grupo à Rússia, 5 grupos ao Marrocos, 2 a Portugal, enfim, né? Mas tudo parado, nós não sabemos, e as pessoas também não estão querendo investir nisso porque é uma interrogação coletiva. Até mesmo, vamos poder viajar, não vamos poder viajar? Então, hoje em dia, o turismo interno, o turismo doméstico, o turismo nacional está mais em alta, sabemos disso, em função desta realidade aí pandêmica, dessa realidade na qual estamos aí vivendo. Mas eu também tenho os meus livros, né? Tem vários livros, tenho entre livros solo e coautoria, entre catálogos de exposição, devo ter aproximadamente uns 12 títulos. Enfim, continuo escrevendo, vai sair a nova edição do meu livro História da Moda, uma narrativa, a 11ª edição, agora possivelmente em fevereiro, no reinício das aulas, e continuo, né, na tentativa aí de produzir e contribuir um pouco para a difusão de cultura de moda no Brasil. Para a gente fechar, dá a sua dica de moda para quem está nos acompanhando. O que é uma pessoa que está na moda? Olha, hoje em dia a moda preconiza muito o aspecto da própria individualidade. Individualidade está muito mais associada exatamente a estilo, porque moda traz o aspecto de coletividade. Todo mundo se vestindo com a mesma cor, com a mesma estampa, com o mesmo volume. Então, isso é verdadeiramente moda. Ou seja, tem a legitimação pública. Mas hoje em dia, você criar a sua própria identidade, o seu próprio estilo, é uma premissa muito interessante, porque você cria esse diferencial no coletivo. Então, buscar referências que você se identifique, se encontre a sua visão de mundo para cobrir o corpo, é uma premissa. Lógico, temos as tendências, não há dúvida alguma disso, mas é uma prerrogativa da moda contemporânea você encontrar a sua própria individualidade no vestir-se. E aí eu vou contar uma coisa rapidinho para encerrar que eu aprendi com o professor João Braga. Estilo vem de estilô, caneta.
em francês, né, professor? E estilo... Vem, na realidade, estilos em latim, que é material semelhante a uma caneta, que vai dar o estilo, exatamente isso. Tá vendo como excelente aluna. Eu adoro essa parte, porque daí cada um tem o seu estilo, a sua forma de escrever, a sua forma de sua ser. Letra, a sua assinatura. A sua letra, a sua assinatura. Aprendi bem, hein, professor João Braga? Professor João Braga, um beijo no seu coração. Obrigada por dividir tanto conteúdo. Gente, ficar com ele aqui dá para ficar até amanhã de manhã falando sobre história da moda, sobre tendência. É uma delícia conversar com ele. Todo esse conteúdo está no Instagram dele. Professor, é assim que eu vou encerrando o nosso bate-papo. Beijo, viu? Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado. Foi uma honra. A todos, que possamos estar juntos mais vezes. Você é uma querida, Márcia. Olha, professor, muito obrigada. Não vejo a hora de lhe encontrar para lhe dar um grande abraço. Mais uma vez, muito obrigada. Ótima noite, ótimo final de semana. Obrigada, viu, João Braga? Valeu. Obrigado, gente, assim que eu vou encerrando o nosso Conexão ND de hoje, lembrando que segunda-feira, cedinho, 6h30 da manhã, tem SC no ar, ao vivo, só para você, na tela da NDTV, Record TV. Você não vai me deixar falando sozinha, né? Beijo no coração para você também. Ótimo final de semana. Até segunda. Tchau, tchau.